Todos, eu me chamo Gilson Marinho e hoje vou estar trazendo para vocês a segunda unidade de teoria da contabilidade. Elementos patrimoniais e de resultado. Para entender a estrutura da contabilidade, é fundamental conhecer os elementos patrimoniais e os elementos de resultado. Eles são os pilares sobre os quais se constroem as demonstrações financeiras. Elementos patrimoniais. Os elementos patrimoniais são aqueles que compõem o balanço patrimonial, a demonstração contábil que mostra a posição financeira de uma empresa em um determinado momento. Eles representam a riqueza da entidade. Nos elementos patrimoniais temos o ativo, ele é o conjunto de bens e direitos de uma empresa. O ativo representa os recursos que a entidade controla e que geram benefícios econômicos futuros. Dentro dos ativos nós teremos os bens, tudo o que a empresa possui como dinheiro em caixa, estoque, terreno, veículos e máquinas, são denominados bens. Temos os direitos, que são valores a receber de terceiros, como contas a receber de clientes, impostos a recuperar e aplicações financeiras. Alguns exemplos de bens e direitos podemos citar dinheiro no banco, contas a receber de clientes, estoques de mercadoria, edifícios, máquinas e equipamentos. Nós temos o grupo dos passivos. Os passivos são o conjunto de obrigação da empresa, que representa o que a entidade deve a terceiros. Elas são o quê? Obrigações, dívidas com os fornecedores, empréstimos a pagar, salários a pagar, impostos a recolher. Podemos aqui citar como exemplos contas a pagar a fornecedores, os salários dos funcionários, os empréstimos bancários, os aluguéis a pagar. E temos o grupo do patrimônio líquido, que representa o valor residual dos ativos da empresa após a dedução de todos os seus passivos. Ele é o capital próprio da empresa, que pertence aos sócios ou acionistas. A fórmula do patrimônio líquido é ativo menos passivo. Dessa forma, encontramos o patrimônio líquido. Os componentes deles incluem o capital social, que são investimentos inicial dos sócios, reserva de lucro, lucros ou prejuízos acumulados e ajuste de avaliação. Elementos de resultado. Os elementos de resultado são aqueles que compõem a demonstração de resultado do exercício, a DRE. Eles mostram como a empresa gerou lucro ou prejuízo em um período específico. Podemos citar aí, receitas, que são os valores que a empresa obtém com a venda de produtos, a prestação de serviços ou de atividades. A receita aumenta o patrimônio líquido da empresa. Podemos citar como exemplos de receitas as receitas de vendas de mercadoria, receitas de prestação de serviços, juros recebidos, aluguéis recebidos. Tá? Esses são alguns exemplos de receitas. Já as despesas são os valores gastos pela empresa para obter receitas. As despesas, elas diminuem o patrimônio líquido da empresa. Podemos citar como exemplos as despesas com salários, com aluguéis, marketing, energia elétrica, material de escritório, depreciação de ativos. Esses são alguns dos exemplos. E nós temos ainda aí nessas categorias os custos. Os custos são os gastos diretamente relacionados à produção ou aquisição de bens e serviços que a empresa vende. Eles se distinguem das despesas por estarem diretamente ligados à atividade fim. Podemos citar como exemplos os custos de matéria-prima utilizada na produção, mão de obra direta, custo de aquisição de mercadoria para revenda. Esses são alguns exemplos de custos. A relação entre os elementos. A ligação entre os elementos patrimoniais e de resultados é clara e fundamental na contabilidade. A DRE, com receitas, custos e despesas, ela demonstra a formação do lucro ou prejuízo do período. Esse resultado é então transferido para o patrimônio líquido, um dos elementos patrimoniais no balanço patrimonial. Enquanto os elementos patrimoniais nos dão uma foto da situação financeira da empresa em um momento específico, os elementos de resultados nos dão um filme do que aconteceu em um período, mostrando como a empresa gerou riqueza ou prejuízo. Ativo patrimonial.
O ativo patrimonial representa todos os bens e direitos de uma empresa que tem valor econômico e podem gerar benefícios futuros. Em essência, é tudo o que a empresa possui e tem a receber. Ele é um dos 3 principais elementos do balanço patrimonial, juntamente com o passivo e o patrimônio líquido. A classificação do ativo. Nós podemos classificar o ativo de acordo com o grau de liquidez, ou seja, a velocidade com que pode ser convertido em dinheiro. As 2 grandes categorias são o ativo circulante, que são bens e direitos que a empresa espera converter em dinheiro ou consumir em um curto prazo, geralmente dentro de um ano. Tá? Ele tem uma relação com dinheiro em caixa em contas bancárias, por exemplo, direitos a receber como contas que os clientes ainda não vão pagar à empresa, estoques, mercadorias ou matérias-primas prontas para venda ou uso na produção, despesas pagas antecipadamente, valores pagos antecipadamente por serviços que serão utilizados no futuro como um seguro anual. Esses são alguns exemplos de ativo circulante, tá? Ativo não circulante são bens e direitos que não têm a intenção de serem convertidos em dinheiro no curto prazo. Eles são divididos em 4 subgrupos. Ativo realizável a longo prazo são os direitos a receber da empresa após o término do próximo exercício social. Exemplo, um empréstimo concedido a um terceiro com vencimento em 5 anos. Investimentos. Participação em outras empresas que não têm o objetivo de controlar suas operações, como ações mantidas por um longo período. O imobilizado, que são bens que a empresa usa para suas operações e que não se destinam à venda. São os bens de uso como edifícios, máquinas, veículos, móveis e equipamentos. O valor desses bens sofre depreciação ao longo do tempo. E aí nós temos ainda os intangíveis, bens que não têm existência física, mas possuem valor para a empresa. Exemplo, marcas, patentes, direitos autorais e softwares. Eles entram nessa classificação. O ativo é o lado positivo do balanço. Ele mostra onde os recursos da empresa estão sendo aplicados e o que a companhia possui para gerar receita futura. Os bens são tudo o que a empresa possui, seja de forma material, ou seja, física, ou imaterial, intangível. Eles podem ser classificados de várias formas. Bens tangíveis materiais são aqueles que têm forma física e podem ser tocados. Exemplos, o dinheiro em caixa, estoque de produtos, terrenos, edifícios, veículos, máquinas e equipamentos. Os bens intangíveis são bens imateriais, são aqueles que não têm existência física, mas possuem valor econômico para a empresa. Exemplo, marcas, patentes, direitos autorais, softwares, licenças e o goodwill, que é o fundo de comércio. Tá? Já os direitos representam tudo que a empresa tem a receber de terceiros. Eles são valores que a empresa detém por ter realizado uma transação e ainda não ter recebido pagamento. São exemplos aí de direitos, contas a receber de clientes, tá? O valor que os clientes devem à empresa por compras a prazo, por exemplo, títulos a receber, exemplo, cheques ou notas promissórias que ainda não foram descontados, tá? Impostos a recuperar, valores que a empresa pagou a mais em impostos e tem o direito a reaver, E aplicações financeiras, por exemplo, investimentos em títulos ou fundos que a empresa possui e que podem ser resgatados no futuro. Tá? Resumindo, fazendo um resumo dessa relação, os bens são as coisas que a empresa tem, enquanto os direitos são as coisas que a empresa tem para receber. Ambos são classificados no ativo do balanço patrimonial, pois são recursos controlados pela empresa, que se espera que gerem benefícios econômicos futuros. Bens móveis e imóveis. No direito e na contabilidade, a distinção entre bens móveis e bens imóveis é fundamental, principalmente para sua classificação e tratamento.
Bens imóveis são aqueles que não podem ser movidos sem que sua substância ou estrutura seja alterada. Sua principal característica é a fixidez. A transferência da propriedade de um bem imóvel geralmente exige um processo mais formal, como registro em cartório. Existem diferentes tipos de bens imóveis, como por exemplo, podemos citar imóveis por natureza, onde o solo é tudo que se lhe incorporar de forma natural, como árvores e os rios. Temos outro exemplo de imóveis por acessão física artificial, ou seja, tudo que o ser humano adiciona ao solo e não pode ser removido sem dano, como edifícios, pontes e plantações. Imóveis por ascensão intelectual, coisas móveis que o proprietário decide usar de forma permanente para exploração industrial, a formoseamento ou comodidade do imóvel, como as máquinas de uma indústria. Imóveis por disposição legal, direitos que a lei, por sua natureza, consideram imóveis, como o direito à sucessão aberta. São exemplos aí de bens imóveis, né, no geral, terrenos, casas, edifícios, plantações, estradas, pontes, são alguns exemplos, tá? Já os bens móveis são aqueles que podem ser movidos de um lugar para o outro sem alteração na sua substância ou destinação econômica. A transferência de propriedade de um bem móvel é geralmente mais simples, podendo ser feitas simples tradição, entrega, né? Existem diferentes tipos de bens móveis, podemos citar móveis por natureza, podem ser transportados sem alteração de sua essência, como um carro, uma mesa ou um livro. Móveis por antecipação, que são bens que foram incorporados ao solo, mas que se destinam a ser separados e a se tornar bens móveis. Exemplo, árvores que serão cortadas e vendidas, como madeira, certo? Seria um exemplo. Móveis por disposição legal, direitos considerados móveis por lei, como os direitos de autor ou ações de uma empresa. No geral, bens móveis, podemos citar exemplos do dinheiro, veículos, mercadoria em estoque, computadores, móveis, semoventes, né? Semoventes são o que? Animais, né? Então, são alguns exemplos que podemos citar. A importância da distinção na contabilidade, né, dos bens móveis e imóveis. Na contabilidade, a classificação é vital para o correto registro do patrimônio da empresa. Ambos os tipos são registrados no ativo imobilizado da empresa, se forem destinados ao uso e não à venda, né? A diferença de tratamento, no entanto, pode estar ligada a questões legais e fiscais, como a documentação necessária para aquisição ou venda, a forma de depreciação e as garantias que podem ser oferecidas sobre eles. Bens tangíveis e intangíveis. A distinção entre bens tangíveis e intangíveis é fundamental para a correta classificação e avaliação do ativo de uma empresa. Ambos representam recursos controlados pela entidade, mas sua principal diferença reside em sua natureza física. Bens tangíveis. Os bens tangíveis são aqueles que possuem forma física e substância. Eles podem ser tocados, vistos e ocupam espaço físicos. Esses bens são essenciais para a operação diária de uma empresa e se destinados ao uso e não à venda. São registrados no ativo imobilizado, tá? Podemos citar aqui algumas características dos bens tangíveis. Eles possuem existência física, podem ser avaliados por seu custo de aquisição ou produção, geralmente sofrem depreciação ao longo do tempo, exceto terrenos, devido ao uso ou desgaste natural. Alguns exemplos comuns de bens tangíveis: os imóveis, né, terrenos, edifícios, instalações, os veículos, carros, caminhão, motocicletas, as máquinas e equipamentos, ferramentas, computadores, linha de produção, móveis e utensílios, como mesa, cadeiras e armários. Esses são alguns exemplos comuns de bens tangíveis, tá? Já os bens intangíveis são ativos que não possuem forma física, mas representam um valor econômico significativo para a empresa.
Eles são reconhecidos porque geram benefícios econômicos futuros, como o aumento da receita ou a redução de custos. Podemos citar aqui como características, né? Eles não possuem existência física, são difíceis de mensurar, pois seu valor muitas vezes depende de estimativas. Em vez de depreciação, geralmente sofrem amortização, redução sistemática de seu valor ao longo de sua vida útil. Podemos citar aqui como exemplos de bens intangíveis as marcas e patentes, né, que são direitos exclusivos de uso, direitos autorais e licenças, autorização para uso de uma tecnologia, software ou obra intelectual, o software mesmo, né, programas de computador, o goodwill, que são fundo de comércios, o valor adicional pago na aquisição de uma empresa que não pode ser atribuído a ativos específicos, mas que representam um potencial de lucro. Ativo circulante e não circulante. A distinção entre ativo circulante e ativo não circulante é a forma como o balanço patrimonial classifica os bens e direitos de uma empresa com base no tempo em que se espera que eles se convertam em dinheiro. Essa classificação é fundamental para analisar a liquidez e sua saúde financeira da empresa. Ativo circulante. O ativo circulante é composto por todos os bens e direitos que uma empresa espera converter em dinheiro ou realizar no curto prazo, geralmente dentro do ciclo operacional da empresa, que costuma ser de até 12 meses após a data do balanço. Ele representa a liquidez imediata ou próxima da empresa. Podemos citar como um objetivo, né, do objetivo do ativo circulante, que é financiar as operações diárias, como compra de estoque, o pagamento de despesas e recebimento de vendas. Exemplos comuns são caixa e equivalentes de caixa, né, que são dinheiro em caixa e em contas bancárias, contas a receber de clientes, são valores que os clientes devem pagar a empresa por venda a prazo, estoques, né, matérias-primas, produtos em processo e produtos acabados que se espera vender no curto prazo. Aplicações financeiras de curto prazo, esses investimentos que podem ser facilmente convertidos em dinheiro, né? Então, são alguns dos exemplos comuns. Ativo não circulante. O ativo não circulante é composto por todos os bens e direitos que a empresa espera converter em dinheiro ou utilizar em suas operações no longo prazo, ou seja, após o término do próximo exercício social, geralmente mais de 12 meses. Eles são os ativos que fornecem suporte para a operação da empresa por um longo período. Ele é subdividido em 4 grupos principais. Podemos destacar aqui o ativo realizável a longo prazo. Esses são direitos a receber que se concretizarão apenas após o próximo ciclo operacional. Exemplo, um empréstimo concedido a um sócio com vencimento em 5 anos. Investimentos seria um outro tipo, né? São participações societárias em outras empresas que não têm objetivo de controle ou para serem vendidos no curto prazo. Os imobilizados, bens tangíveis que a empresa utiliza para suas operações que não se destinam à venda, são os bens de uso, como edifícios, máquinas, veículos e equipamentos. Eles são depreciados ao longo de sua vida útil. Os bens já intangíveis, né? São ativos não circulantes, com existência física, né? Mas que geram valor econômico para a empresa. Exemplo aí são marcas, patentes, software e direitos autorais. A importância da classificação. A separação entre ativo circulante e não circulante é crucial para a análise da liquidez de uma empresa. Analistas financeiros usam essas informações para calcular índices como liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que indica a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. Uma empresa com um bom saldo de ativo circulante demonstra que tem recurso suficiente para honrar suas obrigações. Passivo patrimonial. O passivo patrimonial representa as obrigações e dívidas de uma empresa para acontecer. Em outras palavras, é tudo que a empresa deve juntamente com o ativo e o patrimônio líquido. O passivo é um dos elementos centrais do balanço patrimonial.
equação fundamental da contabilidade, a gente falou lá no início, seria o ativo, né, que é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Isso significa que ativos, bens e direitos da empresa são financiados por duas fontes, pelo passivo, que é o capital terceiro, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Classificação do passivo. Assim como o ativo, o passivo é classificado com base no tempo de vencimento das obrigações. As duas grandes categorias são passivo circulante, são as obrigações que a empresa deve liquidar no curto prazo, geralmente dentro de um ano do seu ciclo operacional. Ele representa as dívidas do vencimento mais imediato. São exemplos comuns, dívidas com fornecedores, né? São contas a pagar por compras a prazo de mercadoria ou serviços. Outro exemplo, salários e encargos sociais a pagar. São remuneração de funcionários e impostos sobre folha que ainda não foram pagos. Empréstimos e financiamentos de curto prazo. São parcelas de dívidas bancárias que vencem no próximo ano. Impostos a recolher são valores devidos ao governo, como ICMS, ISS e impostos de renda. O outro grande grupo seria o passivo não circulante. São obrigações que a empresa deve liquidar no longo prazo, ou seja, com vencimento após o próximo exercício social, geralmente mais de 12 anos, mais de 12 meses, desculpa. Exemplos comuns são empréstimos e financiamentos de longo prazo, dívidas bancárias que vencem em mais de um ano, debêntures a pagar, títulos de dívida de longo prazo emitidos pela empresa, provisões para riscos trabalhistas ou ambientais, que são valores reservados para cobrir possíveis obrigações futuras, cujo valor e a data de vencimento são incertos. Passivo e o patrimônio líquido. É importante notar que o passivo e o patrimônio líquido juntos formam as fontes de financiamento da empresa. Enquanto o passivo representa o capital de terceiros, o que a empresa deve, o patrimônio líquido representa o capital próprio, o investimento dos sócios e os lucros acumulados. Entender o passivo é crucial para avaliar a saúde financeira da empresa. Um passivo muito alto em relação ao ativo e ao patrimônio líquido pode indicar que a empresa está muito endividada, o que pode representar um risco para sua continuidade. Passivo exigível. O termo passivo exigível refere-se ao conjunto de todas as obrigações da empresa para com terceiros. Em outras palavras, é tudo o que a empresa deve e precisa pagar. Ou seja, são as dívidas e compromissos que a empresa é obrigada a cumprir. O passivo exigível é sinônimo de passivo sem o patrimônio líquido. E dentro do balanço patrimonial, ele é classificado em duas grandes categorias, dependendo do prazo de vencimento e obrigações. Passivo circulante, também chamado de passivo exigível a curto prazo. Essa categoria agrupa as obrigações que a empresa tem de liquidar no próximo ciclo operacional, que geralmente é até 12 meses. O passivo circulante mostra o volume de dívidas de curto prazo da empresa. É crucial para a análise da liquidez. Tá? Esse aqui é a mesma coisa do nosso passivo circulante, né? É a mesma situação. Então, a questão do exigível a curto prazo é o que está dentro dos 12 meses. E o passivo não circulante é o que ele é exigível a longo prazo. Tá? São as mesmas situações. Exemplos de passivo circulante são fornecedores, empréstimos e financiamentos em 12 meses. Tá? Salários e encargos sociais a pagar, impostos a recolher até 12 meses. E o passivo exigível a longo prazo são o que vence a partir de 12 meses. Então, são exemplos comuns aí, empréstimos e financiamento, debêntures a pagar e provisões. Fazendo um resumo aí dessa relação, a expressão passivo exigível é a forma técnica de se referir às dívidas e obrigações da empresa. É o oposto do passivo não exigível, que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido representa o capital próprio, investimento dos sócios e lucros acumulados, que não precisa ser exigido pela empresa, pois já pertence a ela. Certo? Obrigações.
Obrigações são compromissos financeiros que uma empresa tem com terceiros. Em outras palavras, é tudo que a empresa deve e precisa pagar, seja o curto ou longo prazo. As obrigações são a essência do passivo patrimonial e são fundamental para entender as fontes de financiamento de uma empresa. Tá? Podemos classificar essas obrigações. A classificação das obrigações é de acordo com seu prazo de vencimento no balanço patrimonial. Tá? Exemplo, obrigação de curto prazo é o passivo circulante, já falamos aqui, tá? É a mesma situação. E obrigações de longo prazo, que são o passivo não circulante, né? Então, é a mesma situação, tá? A relação com o patrimônio líquido, né? As obrigações representam o capital de terceiro, ou seja, recursos que a empresa obteve de credores, bancos, fornecedores, etc. Em contrapartida, o patrimônio líquido representa o capital próprio, o investimento dos sócios e os lucros acumulados que pertencem à empresa. A soma das obrigações, que é o passivo exigível, e do patrimônio líquido, formam as fontes de financiamento do ativo da empresa. A análise das obrigações é crucial para avaliar o nível de endividamento, tá? E a capacidade de honrar os compromissos. Contas de resultados, receitas e despesas. As contas de resultados são o coração da demonstração do resultado do exercício, a DRE. O relatório contábil que mostra se uma empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período. Diferente das contas patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido, que representam um retrato da empresa em um momento, as contas de resultado mostram um filme das operações ao longo do tempo. Elas são divididas em duas categorias principais, receitas e despesas. As receitas são valores que a empresa obtém com a venda de seus produtos, a prestação de serviços ou de outras atividades. Elas representam um aumento do patrimônio líquido da empresa, mas apenas quando são obtidas por meio das atividades operacionais. Podemos falar aqui sobre a finalidade e a regra de registro, né? A finalidade das receitas é gerar lucro e aumentar os valores da empresa. Já a regra do registro são essas receitas são registradas pelo princípio da competência, ou seja, no momento em que a transação acontece, independentemente de o dinheiro ter sido recebido ou não. Tá? Exemplos de receitas, podemos citar receitas de vendas, né? Onde o valor que a empresa recebe ou tem a receber pela venda de mercadorias. Receitas de prestação de serviços, são os valores que a empresa recebe ou tem a receber por serviços prestados, tá? E receitas financeiras, que são juros sobre aplicações financeiras, descontos obtidos de fornecedores, tá? Já a despesa, pessoal, são os gastos que a empresa tem para gerar suas receitas. Elas representam uma diminuição no patrimônio líquido. É importante notar a diferença entre despesa e custo. A despesa não é diretamente ligada à produção do bem ou serviço, mas é essencial para a operação. Tá? A finalidade da despesa é permitir que a empresa opere e gere suas receitas. Tá? A regra do registro já seria o quê? Assim como as receitas, as despesas são registradas pelo princípio da competência, no momento em que ocorre, independentemente do pagamento. Tá? Alguns exemplos de despesas, podemos citar despesas com o pessoal, né? Onde entra aí salários, encargos e benefícios dos funcionários. Despesas administrativas, podemos citar como exemplo aluguel de escritório, contas de luz e água, material de escritório, assim por diante. Despesas de vendas, que são os gastos com publicidade, comissões de vendedores e marketing. Despesas financeiras, que são juros sobre empréstimos e financiamentos. A relação da despesa com o custo. O custo também é um gasto, mas ele é diretamente relacionado ao produto do bem ou serviço. Por exemplo, a matéria-prima e a mão de obra direta para fabricar um produto são custos. Já o salário do gerente administrativo, que não está diretamente envolvido na produção, é uma despesa. Tá? A diferença entre a receita e a soma dos custos e despesas resulta no lucro ou prejuízo da empresa.
Essa é a essência do que a demonstração do resultado do exercício, DRE, apresenta. Como funciona a receita na demonstração dos resultados, a DRE? A receita na demonstração do resultado é o ponto de partida para o cálculo do lucro ou prejuízo de uma empresa. A DRE é um relatório dinâmico que mostra o desempenho financeiro da empresa em um período específico, como um trimestre ou um ano, né? Então, o que seria a receita? A receita é o valor total obtido da empresa através de suas atividades operacionais, principalmente a venda de produtos ou prestação de serviços. Em termos simples, é o dinheiro que a empresa ganha antes de subtrair qualquer custo ou despesa, tá? Onde a receita aparece na DRE? Então, a receita é o primeiro item da DRE. A estrutura básica da DRE começa com receita bruta e, em seguida, deduz uma série de valores para chegar ao lucro líquido, tá? A sequência relacionada à receita seria a seguinte. Nós temos primeiro o lançamento da receita bruta de vendas, né? Esse aí é o valor total das receitas de produtos ou serviços, tá? Subtraímos dedução das receitas brutas, que são os valores que diminuem a receita bruta, como impostos sobre vendas, exemplos, né? ICMS, PIS, COFINS, e devolução de vendas. Depois obtemos com esse cálculo a receita líquida de vendas, que é o resultado da receita bruta menos as deduções. Esta é a base para o cálculo do lucro bruto, tá? Depois deduzimos os custos das mercadorias vendidas, que é o CMV, tá? Ou custos dos serviços prestados, que é o CSP, gastos diretamente relacionados à produção ou aquisição dos itens vendidos, tá? Com isso, encontramos o lucro bruto, tá? Que é a diferença entre a receita líquida e o custo, tá? Após o lucro bruto, a DRE continua subtraindo as despesas operacionais, como as despesas de vendas, administrativas e financeiras, até chegar ao lucro líquido do exercício, tá? Qual é a importância da receita na DRE? A receita é um indicador crucial do sucesso de uma empresa. Um crescimento consistente da receita pode indicar que a empresa está expandindo sua base de clientes e aumentando sua participação de mercado. Por outro lado, a análise das deduções e dos custos em relação à receita pode mostrar a eficiência da empresa em transformar suas vendas em lucro. O patrimônio líquido, ou PL, é um dos principais elementos do balanço patrimonial. Ele representa o valor residual dos ativos de uma empresa depois de deduzidos todos os seus passivos, que são as obrigações. Em termos simples, é o capital próprio da empresa, que pertence aos seus sócios ou acionistas. Principais componentes do patrimônio líquido. O patrimônio líquido não é o único valor, mas sim a soma de valores, contas que representam diferentes origens de capital próprio. As mais importantes são o capital social, que é o valor investido pelos sócios ou acionistas no momento da constituição da empresa, ou em aumentos de capital posteriores, representa a participação de cada um no negócio. Reservas de capital são valores recebidos da contribuição dos sócios que não fazem parte do capital social, como o ágio na emissão de ações, né, que são valores pagos acima do nominal. Temos aí receitas de lucros, são parcelas do lucro líquido que a empresa decide não distribuir aos sócios e que são retidos para fins específicos. Como exemplos, podemos citar a reserva legal, obrigatória por lei, serve para proteger o capital social, reserva de contingência, usada para cobrir perdas futuras, reserva de incentivos fiscais, formada por parcelas do lucro líquido que a empresa usou para pagar impostos. Temos aí ainda o lucro ou prejuízos acumulado, representa o lucro ou prejuízo da empresa que ainda não foi distribuído ou transferido para outras contas de reserva. Se o resultado for positivo, aumenta o patrimônio líquido. Se for negativo, diminui. Esse item aqui de lucros ou prejuízos o relatório dele é feito pela DRE, tá? Ajustes de avaliação patrimonial
são valores que ajustam a mensuração de certos ativos e passivos, como o reconhecimento de um ganho ou perda em instrumentos financeiros. Tá? Qual a importância do patrimônio líquido? Tá? O patrimônio líquido ele é um indicador da saúde financeira de uma empresa, pois ele revela a riqueza da empresa, né? Mostra o valor que os proprietários têm na companhia, mostra também o endividamento, a relação entre patrimônio líquido e o passivo, dívidas, né? Indica grau de alavancagem da empresa, quanto menor o PL em relação ao passivo, mais endividada a empresa está. E também indica a solvência, né? O PL negativo indica que o passivo da empresa é maior que o ativo, o que aponta para uma situação de insolvência. Bom, pessoal, essa daí foi a unidade 2. Espero que